Aleluia. Vamos começar com o texto de João 7:37 a 39. Vamos a empezar con el texto de Juan 7, del 37 al 39. Texto desse encontro, desse retiro, Texto de este encuentro, de este retiro, que no último e no grande dia da festa, que en el último y el gran día de la fiesta, Jesus se colocou em pé e levantou a voz, Jesús se paró y alzó su voz, dizendo: se alguém tem sede, diciendo: si alguno tiene sed, venha a mim e beba. venga a mí y beba. Primeira pergunta nessa noite: Primera pregunta en esta noche: tens sede de Deus? ¿tienes sed de Dios? Amém! Amén. Aleluia! Aleluya. Que coisa boa! Qué cosa buena. Na continuação diz: La continuación dice: quem crê em mim, el que cree en mí, como diz a Escritura, como dice la Escritura, rios de água viva ríos de agua viva correrão do seu interior. correrán de su interior. Versículo 39 diz que ele falou isso acerca do Espírito Santo, Y eso dijo del Espíritu Santo, que haveriam eles de receber os que crescem. que había de recibir los que creyesen en él. O Espírito Santo não tinha vindo ainda, El Espíritu Santo aún no había venido, porque Jesus não havia sido glorificado. porque Jesús no había sido glorificado. Preste bem atenção. Ponga bien atención. Nós vamos voltar para esse ponto. Vamos a volver a este punto. Jesus glorificado, Jesús glorificado, Espírito Santo derramado. Espíritu Santo derramado. Vou repetir. Voy a repetir. Olhe bem para mim. Mire bien. Jesus glorificado, Jesús glorificado, exaltado, exaltado, junto com o Pai, junto al Padre, o Espírito foi derramado. y el Espíritu fue derramado. Já aconteceu. Ya sucedió. Nós temos que só receber. Solo tenemos que recibirlo. Eu fico imaginando a alegria de Jesus em poder falar essa palavra. Yo puedo imaginar la alegría de Jesús al decir esta palabra. Por todo o Velho Testamento, ainda a manifestação da pessoa do Espírito Santo era um mistério. Porque en todo el Antiguo Testamento la manifestación de la persona del Espíritu Santo todavía era un misterio. Ele se expressava de uma forma muito sobrenatural, muito mística. Él se expresaba de una forma muy sobrenatural, muy mística. Às vezes como fogo, A veces como fuego, como até no dia de Pentecoste apareceu línguas de fogo. tanto que en el día del Pentecostés aparecieron lenguas como de fuego. Também a coluna de fogo que acampava e guiava Israel. También como la columna de fuego que guiaba y acampaba a Israel, en Israel. Ou quando Elias orou e desceu fogo do céu. O cuando Elías oró y cayó fuego del cielo. Mas eu quero te dizer uma verdade. Pero yo te quiero decir una verdad. O Espírito Santo não é fogo. El Espíritu Santo no es fuego. Ele se manifesta com fogo. Se manifiesta como fuego, Mas ele não é um fogo. pero no es fuego. Ele é uma pessoa. Él es una persona. Quando Ezequiel fala sobre o rio, Cuando Ezequiel habla del río, que nós precisamos entrar nesse rio, que necesitamos meternos en este río, e ele fala dos tobillos. tornozelos, Él habla de los tobillos, depois fala dos joelhos, después habla de las rodillas, depois fala do lombo, después habla de los lomos, e depois fala de entrar nesse rio, después habla de entrar en ese río. e aí tu perde o controle. Y ahí se pierde el Não control. está mais caminhando. Ya no estamos Tu caminando, não tem mais domínio de ya no ti. tienes dominio. É o Espírito Santo que tem o controle sobre tua vida. Es el Espíritu Santo que tiene el control sobre tu vida. É isso que significa. Eso es lo que significa. Mas o Espírito Santo não é uma água. Pero el Espíritu Santo no es agua, Não é H2O, no es H2O. né? H2O. H2O Não é a no. fórmula química. No es una fórmula química. Ele é uma pessoa. Él es una persona. Por mais que Jesus falou aqui, se alguém tem sede, Por más que Jesús haya dicho, si alguien tiene sed, venha a mim e beba. venga a mí y beba. Do seu interior De su fluirão interior fluirán rios de água viva. ríos de agua viva. Mas o Espírito Santo não é Pero el um Espíritu Santo rio. no es un río, É uma pessoa. es una persona.
Mas é para nosso entendimento Pero es para que podamos entender que o Espírito Santo escreve dessa maneira. que el Espíritu Santo escribe de esta forma. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán pelo João Batista, por Juan Bautista, o Espírito Santo veio el Espíritu Santo vino numa forma de uma pomba. en forma de paloma. Mas o Espírito Santo não é um pássaro, Pero el Espíritu Santo no es un pájaro, ele é uma pessoa. es una persona. Mas por que ele veio de uma forma de uma pomba? Pero ¿por qué vino en forma de paloma? Porque como ele é um animal muito arredio, pássaro muito arredio, muito desconfiado, Porque como la paloma es un animal muy desconfiado, ele só pode descer sobre o cordeiro. él solamente podía bajar sobre el cordero. Se fosse um cabrito, Si fuera una cabra, não desceria, no bajaría, mas sobre o cordeiro pero sobre el cordero ele pode descer, ella tenía que bajar, mostrando que nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus, mostrando que nosotros debemos tener la misma actitud de Jesús, como cordeiros, ser como corderos, manso, humilde, humilde, que se rende, que se rinde, que se entrega. que se entrega. Espírito Santo, El Espíritu Santo não te assusta, no te asusta, não vai embora. no se va. Eu quero ser sensível à tua voz, Yo quiero ser sensível. sensible en tus manos. Estás começando a entender? ¿Están empezando a entender? Quando Elias falou com Deus, Cuando Elías habló con Dios, ele ficou na fenda da rocha, él estaba ahí en la roca e primeiro veio raios, relâmpagos e tempestade. y primero vinieron como rayos, relámpagos, Tempestade, tempestad, terremoto. temblor, un terremoto. Deus não estava ali. Y Dios no estaba allí. Depois veio um vento suave, Después vino un viento suave, suave. suave. E Elias percebeu. Y Elías se dio cuenta. Fala, Deus. Fala Dios, habla conmigo Dios. Tu consegue perceber a manifestação do Espírito Puedes percibir la manifestación del Espíritu de várias formas, de varias formas, mas ele não é uma coisa, pero Él no es una cosa, não é uma energia, no es uma energia, una energía, uma força, um una poder, fuerza, un poder, uma coisa. una cosa. Ele é Deus, Él es Dios, Espírito Santo. Espíritu Santo. Ele é Deus, Él es Espírito Dios, Santo. Espíritu Santo. É uma pessoa. Es una persona. Jesus chama ele de outro igual a mim. Jesús dice que Él es otro, igual a mí, Em João 14. en Juan 14. E é interessante que no grego tem duas palavras para outro. Y es interesante que en griego hay dos palabras para otro. Eu creio que no espanhol também tem uma delas, Yo como creo que en português. español, al igual que en portugués, se ocupa una de ellas. Quando ele fala outro diferente, é hétero, Cuando Él dice otro diferente es hetero, para mostrar que é diferente. para mostrar que es distinto, diferente. Mas aqui ele não usa a palavra hétero. Pero aquí Él no dice hetero, Ele fala alos, Él dice alos, igual a mim. igual a mí. É um outro, Es otro, porque é uma outra porque es pessoa, otra persona, outra expressão, outro otra ser, expresión, otro ser, mas é igual a mim, disse pero es Jesus. igual a mí, dice Jesús. Estás entendendo? ¿Están entendiendo? O Espírito Santo El Espíritu Santo é igual a es Jesus, igual a Jesús, mas é outro. pero es otro, Igual, igual, mas é outro. pero es otro. Jesus chama ele Jesús le dice Consolador, Consolador, o Paráclito. Paracletos. E é muito interessante, Y es muy interesante, porque aqui temos falado todo esse retiro sobre chamamento, porque durante todo el retiro hemos hablado sobre llamamiento, sermos chamados. ser llamados. Agora, sabe quem é
Paráclito, o Espírito Santo, Pero ustedes saben quién es el Paráclitos, el Espíritu Santo. significa Significa chamado llamado para estar ao lado. para estar al lado. Aleluia. Aleluya. Nós todos fomos chamados pelo Senhor, Todos hemos sido llamados por el Señor. mas para cumprirmos esse chamamento que Deus te chamou, Pero para cumplir ese llamamiento que Dios nos hizo a nosotros, Ele te capacitou Él te capacitó com o melhor que Ele con tem, con lo mejor que Él tiene. outro igual a Ele, Otro igual a Él, com todas as características de Deus, con todas las características de Dios, para estar contigo, para estar contigo. o amado Consolador, El amado Consolador, Conselheiro, Consejero, Auxílio, Auxilio, Socorro, Socorro, Deus forte, Dios fuerte, maravilhoso, maravilloso, o meu confortador, consolador, el Consolador, fortalecedor, el Fortalecedor, que me traz ânimo, que me trae ánimo, que me dá alegria. que me da alegría. Yes! Yes. Para cumprir o chamado. Para cumplir el llamado. Amém? Amén. Essa pessoa, Esta Deus persona, Espírito Santo, Dios Espíritu Santo, ele sente, Él siente, se entristece, se entristece, ele fala, Él habla, ele decide, Él decide, ele guia, Él guía, ele ensina, Él enseña, ele perscruta, Él recorre, sonda, ele manifesta, Él manifiesta, ele dá, Él da, ele chama, Él llama, ele corrige, Él corrige, ele é Deus. Él es Dios. Deixa eu recordar contigo, porque tem muitos novinhos aqui. Déjame recordarles algo, porque hay muchos nuevos acá. Qual é a primeira obra, se eu posso dizer assim, da pessoa do Espírito Santo? ¿Cuál es la primera obra de la persona del Espíritu Santo? João 16. Juan 16. Eu creio que lá pelo versículo 7, Yo creo que por el versículo 7, ele vai falar a respeito que Él ele va a decir que Él, é o Consolador que vem Es el nos Consolador. convencer do pecado, que nos convence del pecado, convence da justiça convence de justicia e convence do juízo. y convence de juicio. O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Pode ler para mim ali, Maile? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Continua, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O Espírito Santo El Espíritu Santo já está operando ao meu derredor, ya está obrando a mi alrededor, mas ele precisa da tua pessoa, pero Él necesita tu persona, do Espírito Santo que está em el ti, Espíritu Santo que está en ti. para tocar nela, La estoy tocando. para tocar nela. Ah, para tocar en ella, Sim, para trazer convicção de pecado, para traer convicción de pecado, para entender a necessidade da justiça para entender la necesidad de justicia que vem por meio de Jesus, que viene por medio de Jesús, para fugirmos do juízo vindouro. para escapar del juicio venidero. Estás entendendo? ¿Están entendiendo? O Espírito Santo El começa Espíritu muito Santo antes. comienza muy antes. Tu já fizeste uma análise? ¿Han hecho este análisis? Tu te converteste. Ustedes se convirtieron E agora tu conhece o Senhor. y ahora conocen al Señor. E tu pode pensar que Deus entrou na história só na tua conversão. Y pueden pensar que el Señor solamente tenía una historia ahí con tu conversión. Mas se tu olhares para o teu passado, Pero si miras al pasado, tu vai começar a ver vas a empezar a ver a ação de Deus la acción de Dios na tua história, en tu historia, na tua vida, en tu vida, a proteção dele. la protección de Él. Deus colocou alguém para orar por ti. Dios puso a alguien para orar por ti. Pode ser uma avó, Puede ser una abuela, uma tia, una tía, um professor, un profesor, um colega, un amigo.
Alguém orou por ti. Alguien oró por ti. E Deus começou a colocar circunstâncias, situações, Y Dios empezó a poner circunstancias, situaciones para começar a gerar na tua vida para empezar a generar en tu vida uma convicção de una pecado, convicción de pecado, da nossa rebeldia, de nuestra rebeldía, desobediência, desobediencia, independência. independencia. Não fazíamos caso de Deus. No le hacíamos caso a Dios. Queríamos viver a nossa vida por nossa Queríamos vivir conta. nuestra vida a nuestra manera. Mas Deus começa a nos trazer convicção de Pero Dios pecado, empieza a traernos convicción que nós pecamos contra a santidade dele. de que hemos pecado contra la santidad de Dios. E nós precisamos nos arrepender. Necesitamos arrepentirnos. E nós precisamos nos colocar debaixo do senhorio dele. Necesitamos ponernos bajo su señorío. Nós precisamos ter uma experiência de salvação. Necesitamos tener una experiencia de salvación. Isso já era profetizado em Ezequiel 36, Y eso ya había sido profetizado en Ezequiel 36, versículo 26 versículo 26 e 27. y 27. Pode ler para nós? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluia. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Palavra profética do Velho Testamento Una palabra profética en el Antiguo Testamento a respeito desse novo nascimento, respecto a ese nuevo nacimiento, a obra do Espírito la obra del Santo Espíritu Santo em cada um de en nós, cada uno de nosotros, nos trocando o coração de pedra, cambiando nuestro corazón de piedra, endurecido, endurecido, embrutecido, embrutecido, algo muito malo, algo muy malo, por um coração macio, por un corazón más blandito, sensível a Deus. sensible a Dios. Deus tira o coração pecaminoso Dios saca el corazón pecaminoso e no nosso mais interior, y en nuestro más interior, que estava morto para com Deus, que estaba muerto para con Dios, nosso espírito nuestro danificado, espíritu damnificado, é como se estivesse em coma, es como si estuviera en coma, morto, muerto, sem sinal de sin vida, señal de vida, sem comunicação. sin comunicación. Assim era o nosso homem Así interior, era nuestro hombre interior, pelo pecado. por el pecado. E o salário do pecado é a Y morte. el salario del pecado es la muerte. Nosso interior estava morto, Nuestro interior estaba muerto. mas o Espírito Santo de Pero el Deus, Espíritu Santo de Dios, ele recria o Él nosso recrea espírito nuestro espíritu e ele gera algo y novo. genera algo nuevo. E Deus Pai coloca o seu espírito dentro de Y mim. Dios pone su espíritu dentro de nosotros. É isso que está escrito em João 3, Eso es lo que dice Juan 3, 3, 5 em 3, diante. 5 en adelante. Vamos ver, está ali. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quem não nascer de novo, Quien no naciere de nuevo, no original, en lo original, nascer do alto, nacer de lo alto, de cima, de lo de arriba. de cima, Sí, arriba. isso, de cima, de Deus, De Dios, pelo Espírito Santo, del Espíritu Santo, pela água da palavra por el agua de la palabra e pela água do y batismo. por el agua del bautismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Déjame hacerte una pregunta. Acorda, Ahora, quem está dormindo? ¿quién está durmiendo? Acorda. Despierta. A tua eternidade depende disto. Tu eternidad depende de eso. Cada de vocês que estão aqui, Cada uno de ustedes que están aquí, desde o mais jovem desde el más joven até o mais veterano, hasta el más veterano, você nasceu de novo tú has nacido de nuevo da água, del agua, do Espírito, del Espíritu, nascido de Deus. nacido de Dios. Todos temos essa convicção, Todos tenemos esa convicción, clareza. claridad en eso. Amém? Amén. Se há uma dúvida dentro de ti, Si hay alguna duda,
Antes de ministrarmos o batismo do Espírito Santo, antes de que ministremos el bautismo del Espíritu Santo, nós queremos ministrar contigo, queremos ministrar contigo, para que depois tu possa ser batizado. para que después puedas ser bautizado. A primeira obra então é convicção de pecado. La primera obra entonces es la convicción de pecado. A segunda obra do Espírito La Santo segunda obra del Espíritu Santo é gerando em nós um novo espírito, um novo es coração. generar en nosotros un nuevo espíritu, un nuevo corazón. A terceira é que Ele nos faz nascer do alto, La tercera es que nos hace nacer de lo alto, nascer de cima, nacer de arriba, pelo Espírito del Santo de Espíritu Deus. Santo. Tem um texto paralelo em Romanos 10, Hay un texto paralelo en Romanos 10, 9, 10 e 9, 13, 10, hasta el 13, que vai dizer que se com a nossa boca que va a decir que si con confessarmos a nuestra Jesus boca confesáramos al Señor Jesús e creres, pode continuar. y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. e versículo 13, El 13. isso. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Com o coração eu creio, Con el corazón yo creo, com a boca eu falo. con la boca yo confieso. Com o coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Con el corazón yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Com a boca eu Y confesso. con la boca yo confieso. Jesus Cristo Jesucristo é o meu Senhor. es mi Señor. Abre parênteses. Abre paréntesis. Meu Senhor, Mi Señor, amo, dono, dueño, patrão, patrón, proprietário, propietario, soberano, soberano, máxima máxima, e indiscutível indiscutible, autoridade autoridad sobre toda a minha vida. sobre toda mi vida. Fecha o parênteses. Cierra paréntesis. Agora no versículo 13, ele resume. Ahora en el versículo 13 lo resume. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Él dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sabe o que significa invocar? ¿Sabe qué significa invocar? Chamar para dentro. Llamar para adentro. Hacia adentro. Quando tu abre a tua boca. Quando tu abre tua boca, vem Cuando comigo. abres tu boca E grita: y grita, Jesus, Jesús, vem para dentro de mim. ven para dentro mío, Você é salvo. eres salvo. Jesus vem para dentro de ti, Jesús viene para dentro de ti, pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. A Bíblia chama isso de habitação La Biblia llama eso de habitación da pessoa de Deus Pai, de la persona del Dios Padre, de Deus Filho, de Dios Hijo, através do Espírito a Santo. través del Espíritu Santo. João 14, Juan 14, versículo 23. versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quem está falando isso? ¿Quién está diciendo eso? Jesus. Jesús. Ele está falando isso sobre quem? Él está diciendo eso sobre quién? Sobre a pessoa do Espírito Santo. Sobre la persona del Espíritu Santo. Todo o capítulo 14, 15, 16 fala sobre o Espírito Santo. Todo el capítulo 14, 15, 16 habla del Espíritu Santo. Ou seja, Jesus está dizendo: se alguém me ama, O sea, Jesús está diciendo, si alguien me ama, guardará minha palavra, guardará mi palabra, meu Pai o amará, mi Padre lo amará, e nós y nosotros vamos chegar a ti vamos a llegar a ti e nós vamos fazer morada. y vamos a hacer morada. O Pai, El Padre, o Filho, el Hijo, através do Espírito a Santo, través del Espíritu Santo, em cada um de nós. en cada uno de nosotros. Eu sei que tu não está entendendo ainda, Yo sé que ustedes no están entendiendo todavía, porque quando tu entender isso, porque cuando entiendan eso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomou morada dentro de ti, hicieron morada en ti, a nossa perspectiva muda. nuestra perspectiva cambia. Isso tudo que o Daniel falou, Y todo eso lo que dijo Daniel,
sobre os dons do Pai, os dons do Filho, os dons do Espírito. sobre los dones del Padre, los dones del Hijo y del Espíritu. Não fica algo longe, Ya no es algo lejano, porque eles estão em ti. porque ellos están en ti. Amén. Em nosso estado temos uma expressão En donde yo vivo hay una expresión que quando alguém vem morar na tua que casa, cuando alguien viene a vivir en tu casa, não somente uma visita rápida, que no sea una visita rápida, mas uma visita prolongada, pero una visita prolongada, alargada. a pessoa vem de mala La persona viene con su maleta e vem com su cuia de mate. y viene con su cuya de mate, con el mate. Jesus, Jesús, o Pai, el Padre, através do Espírito a Santo, través del Espíritu Santo, vieram com a maleta, vinieron con la maleta, com todos os recursos, con todas sus cosas, com todos os dons, con todos los dones, com todas as con habilidades, todas las habilidades, com todas as con ferramentas, todas las herramientas, com todas as nossas con necessidades. todas nuestras necesidades. Eles vêm de mala e cuia, Él viene de maleta y con su mate. com seu mate. Habitação. Habitación. Às vezes nós cantamos uns cânticos que eu acho que ainda estamos no Antigo Testamento. Yo creo que a veces cantamos cánticos que son como del Antiguo Testamento. Não saímos do Antigo, estamos no Velho ainda. Siempre estamos en el Antiguo, no salimos de él. Espírito Santo, Espíritu Santo, aonde tu estás? ¿dónde estás? Lá longe no terceiro céu. Allá lejos. Vem te manifestar sobre nós. Ven a manifestarte sobre Como nosotros. vento, como chuva, como Como viento, fogo. como lluvia, como fuego. E o Espírito Santo diz: Y el Espíritu Santo dice, não estou entendendo nada. no estoy comprendiendo nada. Eu já estou. Ya estoy aquí. Às vezes cantamos: vem encher este lugar. A veces decimos que Él llena ese lugar. Até esse cântico que traduzimos de espanhol fala com a tua atmosfera. Y hasta cántico. ese cántico, esa canción que decíamos que la atmósfera, E não está errado. no está mal. Mas quando eu penso que é este ginásio Pero cuando yo pienso que este gimnasio, e não penso no este meu lugar, espírito, y no pienso en mi espíritu, estou errado. yo estoy equivocándome. Até ele vai encher esse ginásio. Él puede llenar este lugar E vai fazer. y lo hará. Mas a partir de cada um de nós, Pero a partir de cada uno de nosotros, ele já está em cada um de nós. Él ya está en cada uno de nosotros. Amém? Amén. Amém? Amén. Amém? Amén. Nunca mais pensa de fora para dentro. Nunca más piensen de fuera hacia adentro. Ele está em ti. Él ya está en ti. Podemos dizer, Espírito Santo querido, Puede ser Espíritu Santo, ven. liberdade para te manifestar. Liberdade para te manifestar. Libertad para manifestarte. Pode falar, Espírito Santo. Puede hablar, Espíritu Eu Santo. estou aqui. Yo estoy aquí, Cheio do Espírito. lleno del Espíritu. Pode te manifestar Puede manifestarte em santidade. en santidad. Nenhum pecado Ningún oculto. pecado oculto. Nenhuma rebeldia. Ninguna rebeldía. Eu estou em submissão. Yo estoy en sumisión. Debaixo de autoridade. Bajo la autoridad. Cheio da palavra. Lleno de la palabra. Cheio de amor. Lleno de amor. Manifesta-te. Manifiéstate. Eu não preciso esperar um raio cair do céu. Yo no necesito esperar que venga un rayo como del cielo. É de dentro. Es de dentro. Eu cultivo amizade com a pessoa do Espírito Santo. Yo cultivo una amistad con la persona del Espíritu Santo. Ele está dentro de cada um de Él nós. está dentro de cada uno de nosotros. A quinta ação do Espírito Santo Y la quinta acción del Espíritu Santo é o batismo. es el bautismo. Não basta ele habitar dentro de ti, No basta que Él habite solamente dentro de ti, dentro do teu espírito, dentro de tu espíritu, que a Bíblia às vezes chama de coração. que a veces llamamos corazón, Mas ele quer
explotar, Él quiere explotar de dentro para fora, de dentro hacia afuera, de cima para baixo, de arriba hacia abajo, cheio ao teu redor, lleno a tu alrededor, mas vem de dentro. pero es de adentro. Ele quer, vamos ver se tu consegue traduzir, saturar Quiere saturar a tua alma tu alma e o teu corpo. y tu cuerpo. A tua alma são os teus pensamentos, Tu alma son tus teus pensamientos, tus sentimentos, sentimientos, tua vontade. tu voluntad. Ele quer saturar o teu corpo, Él quiere saturar tu cuerpo, cheio de forças, lleno de fuerzas, cheio de energia, lleno de energía, cheio de vivacidade, lleno de vivacidad, de vida. de vida, Vida. vida. Não basta ele habitar, No basta solamente con habitar, residir dentro de residir ti. dentro tuyo. Preste atenção, Ponga atención, ele precisa presidir a tua vida. Él necesita presidir tu vida. Qual é a diferença entre tomar um copo de água e cair numa piscina, numa ¿Cuál es la pileta? diferencia entre tomar un vaso de agua y caerse en una piscina llena de agua? Enquanto que eu tomo água, Mientras yo me tomo el agua está contida em mim. el agua está dentro mío. Eu contenho a água. Yo contengo el agua. Eu tenho controle. Yo tengo el control. Vou tomar um pouquinho mais. Voy a tomar un poco más. Agora, se eu pulo dentro da piscina, Pero ahora si yo salto dentro de la piscina, quem é que me tem? ¿quién me tiene a mí? Pela água. El agua. Quando eu tomo a água, Cuando yo tomo el agua, é a regeneração, es la regeneración, é o novo es nascimento, un nuevo nacimiento, é a habitação. es la habitación. Mas agora Pero ahora eu quero pular para dentro da piscina. yo quiero saltar dentro de la piscina. Eu quero entrar dentro do rio, Yo quiero meterme en el río para que o rio me tome as suas para que el correntezas río me tome sus correntezas, e me leve para onde Ele quer. me lleve donde Él quiere. Isso é bautismo no Espírito Santo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. É o governo de Jesus, Es el gobierno de Jesús. é o senhorio de Es Cristo, el señorío de Cristo. é o reino de Deus. Es el reino de Dios Através do agente do reino, a través del actuar del río, que é o Espírito Santo. que es el Espíritu Santo. Ele que atua em nós. Él que actúa en nosotros. Ele que é o nosso discipulador Él es principal. nuestro discipulador personal. Por isso o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo não é opcional. Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo no es opcional. Abra comigo em Atos 2:17. Hechos 2:17, Creio que é. creo. Atos 2 vai nos falar dessa palavra profética. Pode ler. ¿Sí? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos fazer uma coisa para acordar. Belisca teu irmão. Belisca. Vamos a hacer algo para que puedan despertar. Pellizquen a su hermano. Vê se tem carne. Pellizquen. ¿Ves si hay carne? Tem. ¿Ves si hay carne ahí? Ainda tem um pouquinho de carne. ¿Hay un poquito de carne? Alguns mais. Unos más que otros. Isso foi só para acordar. Eso era solo para que despertaran. Agora volta aqui. Ahora vuelvan para acá. Derramarei do meu espírito sobre alguns. Derramaré mi espíritu sobre algunos. No. Derramarei do meu espírito sobre Derramaré mi toda espíritu carne. sobre toda carne. Vossos filhos, Nuestros hijos, vossas filhas vuestras hijas profetizarão. profetizarán. É para todos. Es para todos. Vossos jovens terão visões Vuestros jóvenes verán visiones e vossos velhos y sonharão. vuestros ancianos soñarán. Amém? Amén.
Aqui já introduz uma coisa. Aquí ya concluimos algo. Junto com o batismo do Espírito Santo. Junto al bautismo del Espíritu Santo. Está falando no dia de Pentecoste. Está hablando del día de Pentecostés. Todos os 120 que Dani Todos mencionou los 120 tuvieron eso. tiveram essa experiência. Tuvieron experiencia. Foram cheios do Fueron Espírito llenos del Espíritu. e começaram a falar em novas Y línguas. comenzaron a hablar nuevas lenguas. Está lá no versículo 5, Versículo 5. se não me falta a memória. Si no me recuerdo bien. Atos 2, 4. Hechos 2, 4. Todos. Atos 2, 4. Hechos 2, 4. Versículo 4. Versículo 4. Isso. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Agora então preste atenção. Ahora pongan atención. Se você toma versículo 17 Si ustedes toman el versículo 17 e o versículo 4, y el versículo 4, você tem 4 consequências tienes 4 consecuencias que todos nós que somos batizados no Espírito Santo que todos los que somos bautizados en el Espíritu Santo podemos nos apropriar. podemos apropiarnos. Profetizar, Profetizar, sonhos, sueños, visões visiones e falar em línguas. y hablar en lenguas. Amém? Amén. Vou repetir, Voy a repetir, porque você não está entendendo porque nada. no están entendiendo nada, A no tua están cara. cachando nada. Não, você tem que entender. Tienen que entender. Eu estou falando de Yo profetizar. estoy hablando de profetizar. Eu estou falando de ter sonhos de Deus. Estoy hablando de tener sueños de Eu Dios. estou falando a respeito de ter visão de Deus Estoy hablando de tener visiones de Dios. e da alegria de falar na Y língua de la Deus, alegría de hablar en la lengua de Dios. transbordando dessa língua. Transbordando su lengua. É para todos. Es para todos. Versículo 38, 39 e 40 confirma isto. Versículo 38, 39 y 40 lo confirman. Falando da porta de novo. Hablando de nuevo de la puerta. Arrependei-vos, Arrepentíos para que cada um de vocês sejam para que batizados cada uno sea bautizado em nome de Jesus en Cristo, nombre de Jesucristo para perdão dos para pecados, perdón de los pecados e recebereis o dom do y Espírito recibiréis el Santo. don del Espíritu Santo. Isto é para quem? Versículo Eso 39. para quién es, versículo 39. É para vosotros a Es para promessa. vosotros la promesa, É para vossos para filhos, vuestros hijos, para todos os que estão para todos los que están lejos. lejos. Uma pergunta. Una pregunta. Pedro estava falando com quem aqui? ¿Con quién estaba hablando acá Pedro? Estava falando com os judeus. Estaba hablando con los judíos Há quase 2000 anos atrás. hace casi 2000 años Ele está atrás. dizendo, isso é para vocês. Está diciendo, eso es para ustedes, Isso é para vossos filhos. es para sus hijos. Mas depois ele dá uma ampliação. Pero después él lo amplía. Não somente para os judeus que estavam ali, para os No filhos solamente para deles. los judíos que estaban ahí. Ele está falando para todos os que estão lejos. Estaba diciendo también para todos los que están lejos. Chile, Chile, Rancagua Rancagua, é muito lejos de es Jerusalém. muy lejos de Jerusalén. Então essa promessa Entonces esa promesa é para mim. es para mí. E para quantos o Senhor nosso Deus chamou? Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eu fui chamado pelo Senhor, Yo fui llamado por el Señor. então Ele também chamou Entonces Él también llamó o Espírito Santo el Espíritu Santo para estar ao meu lado, para estar a mi lado, para estar dentro de mim, para estar dentro mío, para habitar, para habitar, mas agora também para me batizar. pero también para bautizarme. E a partir do batismo, Y a partir del bautismo, ser cheio ser lleno cada dia cada día do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Como funciona? ¿Cómo funciona eso? Qual é a base da tua salvação? ¿Cuál es la base de tu salvación?
que Jesus fez para que nós pudéssemos ser salvos? ¿Qué hizo Jesús para que pudiéramos ser salvos? Ele morreu Él murió en la cruz. cruz. Seu corpo foi partido, Su cuerpo fue partido, seu sangue foi derramado. su sangre fue derramada. Ele morreu pelos nossos Él pecados murió por nuestros pecados e ele ressuscitou y Él para nossa resucitó justificação. para nuestra justificación. A nossa salvação tem a base de Cristo. Nuestra salvación tiene como base a Cristo. Qual é a nossa base do batismo do ¿Y Espírito cuál es Santo? la base del bautismo del Espíritu Santo? Te lembra que eu falei no início? Acuérdense de lo que dije al principio. Agora abra Atos 2:33. Hechos 2:33. Exaltado, pois, à destra de Deus Pai, Exaltado pues a la diestra de Dios Padre, tendo recebido do Pai a promessa y habiendo recibido del Padre la promesa do Espírito Santo, del Espíritu Santo, derramou ha derramado. o que vocês estão vendo. ¿Qué están viendo? O dia do Pentecoste, El día de Pentecostés, o derramamento do el Espírito derramamiento del Espíritu sobre toda a carne. sobre toda la carne, Já aconteceu. y ya ha sucedido, Porque Jesus exaltado, porque Jesús exaltado, o Espírito derramado. Espíritu derramado. Eu vim de um contexto denominacional, Yo leí un contexto denominacional onde as pessoas ficavam meses pedindo o batismo. donde las personas pasaban meses pidiendo por el bautismo E oravam, jejuavam. y oraban y ayunaban. E isso é muito bom. Y eso es muy bueno. Não é nada errado. No hay nada de malo. E havia vigílias. Y habían vigilias E subia o morro y subían los cerros para orar. para orar. E depois descia Después bajaban e y clamava: clamaban: derrama-te, Espírito Santo. derrámate, Espíritu Santo. Vem me batizar. Ven, bautízanos. E ficava meses e anos. Y pasaban meses y años. Naquele tempo eu era muito jovem, não entendia. En aquel tiempo era muy joven y no comprendía. Mas a partir do entendimento desse versículo, Pero luego del entendimiento de este versículo, assim que Jesus foi exaltado à direita de Deus, así que exaltado Jesús por la diestra de Dios, recebeu do Pai a promessa, y habiendo recibido del Padre la promesa, Ele já derramou. Él ya ha derramado. Quando tu toma chuveiro, uma ducha, banho, Cuando ustedes toman una ducha, un baño, você ustedes abren abre a ducha para que a água comece a abren la jorrar, ducha para que el agua empiece a salir, geralmente para esquentar, y generalmente para que se caliente, principalmente nessa época. principalmente en esa fecha. Mas tu não fica no lado do chuveiro, Pero ustedes quedan ahí bajo la ducha. e fica lá no lado. Ah, están al lado de la Chuveiro, ducha. La ducha. chuveiro, Ducha. água, Agua. por favor, Por favor. eu estou orando, Yo estoy orando. chuveiro, Ducha. água, Agua. para tomar o banho que tu precisa fazer, Para ducharse, ¿qué es lo que se necesita hacer? entrar debaixo Meterse bajo da ducha. la ducha. Tu vai dizer para mim, mas que bobagem, Me tio. van a decir, pero qué tontera. No. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Hace toda la diferencia. Quando eu entendo que o Espírito já foi derramado, Cuando yo entiendo que el Espíritu ya ha sido derramado, eu não tenho que pedir. yo no necesito pedir. Jesus, Jesús, manda o Espírito. manda el Espíritu. A promessa já se cumpriu. La promesa ya se cumplió. Agora eu preciso entrar debaixo da promessa. Ahora necesito ponerme bajo la promesa. Eu creio que é Lucas 11. Creo que en Lucas 11 Vai falar sobre isso. va a hablar sobre eso. Quando ele vai dizer, pedi e dar-se-vos-á. Cuando Él dice, Pedi e dar-se-vos-á. pedid y se os dará. Lucas 11, 9. Lucas 11, 9. Abre todo o texto ali para nós. Y Pois yo vos digo, pedi pedid
y se os dará. Buscai, Y hallaréis llamad. y se os abrirá. Continua, Y versículo sigue, 12. versículo 12. Porque todo aquele que pede, Recibe, todo aquele que busca, halla, todo aquele que chama, se le abrirá. ele diz: alguns que pede, recebe. Él dice, algunos que piden, reciben. Ele diz: todo aquele que Él dice, pede, todo el que pide, recebe. recibe. Todo aquele que busca, Todo el que busca, acha. halla. Todo aquele que clama, Y el que acha. clama, Abrir-se-vos-á. el que llama, se les abrirá. Continua, Y sigue. continua lendo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? Continua, O si le pide un huevo, le dará un escorpión. continua. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quanto mais. Canta comigo. Quanto mais. ¿Cuánto más? O Pai Celestial ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará o Espírito Santo. le dará el Espíritu Santo? Preste bem atenção. Pongan atención. Quando tu pede ao Pai e a Jesus o batismo do Espírito Santo, Cuando le pides al Padre, a Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, Ele não vai mandar demônios. Él no va a mandar demonios, Ele não vai dar uma coisa ruim. no va a dar nada malo. O que mais Ele quer te dar é o Lo que Él Espírito. más quiere darte es su Espíritu. O Espírito que já habita. El Espíritu que ya habita, Mas agora flui de dentro para pero ahora fora. fluye de dentro hacia afuera E vai saturando a tua y va alma. saturando tu alma E vai tomando o teu corpo. y va tomando tu cuerpo, Porque todo aquele que pede, porque recebe. todo el que pide recibe. Diga para a pessoa que está no teu lado. Diga a la persona que está a tu lado, Todo que pede, todo el que pide recebe. recibe. Todo que pede, recebe. Todo el que pide recibe. Amém? Amén. Isso também vale a respeito do dom de línguas. Y eso también vale respecto al don de lenguas. Eu tenho visto, Yo he visto, preste atenção, ponga atención, estamos quase concluindo ya estamos casi concluyendo para orar por ti. para orar por ti. Mas eu quero te dar algumas dicas mais, alguns Pero te tips. quiero dar algunos tips más. Na hora que tu pediu o batismo do Espírito Santo, En la hora que tú pidas el bautismo en el Espíritu Santo, você também precisa agradecer. también necesitas agradecer. Se eu ofereço aqui meu iPhone 7 para Maile, Si yo ofrezco un iPhone 7 a Maylin, me pede, dámelo. ¿Me lo por das? favor. Por favor. Vou pensar. Se eu te dou o telefone, o que tu vai me dizer? ¿Qué le voy a decir si me da el teléfono? Gracias. Tu não vai ficar pedindo mais? ¿No voy a seguir pidiendo? Quer? Me pede de novo. Me dá telefone, me dá telefone, me dá Dame el telefone. teléfono, no necesito pedir de nuevo. Tu está vendo a incoerência? Ven la incoherencia. Ela continua pedindo meu telefone. Ella sigue pidiendo el teléfono. O telefone já está na mão El dela. teléfono ya está en su mano. A partir do momento que você pediu a salvação, A partir del momento que tú pides la salvación, imediatamente você começa a agradecer. inmediatamente empiezas a agradecer. Obrigado porque tu me salvaste, Gracias Jesus. porque tú me salvaste, Jesús. Assim também no batismo. Y así también es el bautismo. Você pede Tú pides e depois começa a y agradecer. después empiezas a agradecer. Tu te aproprias, Te apropias, tu toma posse te apoderas e aí começa a y agradecer. luego empiezas a agradecer. Nós vamos orar por ti Vamos a orar por ti. e você vai pedir Y tú vas a pedir e depois tu vai y agradecer. luego vas a agradecer. Amém? Amén. E junto com o pedir o batismo, tu vai pedir as palavras em línguas. Y junto al bautismo también vas a pedir las palabras en lenguas.
E o Senhor não vai te dar algo ruim. Y el Señor no te va a dar algo malo. Preste bem atenção. Ponga bien atención. As palavras que virão dentro de ti, Las palabras que saldrán de dentro tuyo, eles virão do teu espírito, ellas saldrán de tu espíritu eles vão permear a tua mente y van a llegar a tu mente. e você precisa falar. Y necesitas decirlas. Quando elas chegar na tua mente, Cuando ellas lleguen a tu mente, quase com certeza eu posso te dizer y te puedo decir con casi seguridad que vai vir esse pensamento. que va a venir ese pensamiento. Ah, isso não pode ser. Ah, eso no puede ser. Ah, essa palavra não pode ser. Ah, no, esa palabra no puede Ah, ser. eu estou inventando. No, yo estoy inventando. Ah, eu estou imaginando. Me lo estoy imaginando. Ah, isso é da minha carne. Eso es de mi carne. É do diabo. Es del diablo. E aí você já não fala mais nada. Entonces ya no dices nada más. Mas tu te lembra do texto de Lucas 11? Pero acuérdate del texto de Lucas 11. Se um filho me pedir pão, Si un hijo te pide pan, vou dar pão. voy a dar pan. Eu não vou dar um escorpião. No voy a dar un escorpión. Não vou dar uma serpente. No voy a dar Uma serpente. una serpiente. Eu vou dar o Espírito Voy a Santo. dar el diz o Espíritu Senhor. Santo, dice el Señor. Então as línguas que virão, Entonces las lenguas que vendrán, às vezes pode ser uma palavra, puede ser una palabra, pode ser várias pueden palavras, ser varias palabras, que pode parecer imitação, que pueden parecer imitación, pode parecer invenção, puede parecer invención, mas não é. pero no lo es. É dom de Deus. Es un don de Dios. Aí você abre a tua boca, Entonces abre tu boca, porque o Espírito Santo não vai, porque el Espíritu Santo no va, com permisso, con permiso, não vai pegar a tua boca. no va a tomar tu boca y la va a mover. Quem é que fala em línguas? O ¿Quién habla en Espírito lengua? ou eu? ¿El Espíritu o yo? Sou eu, Soy yo, com palavras con palabras que o Espírito Santo que me el dá. Espíritu da. O Espírito Santo me dê palavras. El Espíritu Santo me da palabra. Dame palabras. Quem abre a boca e fala, Quien abre la boca y habla, sou eu. soy yo. Quando aconteceu comigo, Cuando me sucedió a mí, eu queria falar 1000 palavras. yo quería decir 1000 palabras. Tinha um rapaz do meu lado Y había un chico acerca mío, que a mi lado, falava em português pelos cotovelos. que hablaba en portugués Assim, mucho. em expressão em português. Falava em línguas pelos... Muito. Sí, hablaba mucho en lenguas. E eu fiquei com muito ciúme dele. Y yo tuve muchos celos de él, E eu queria falar envidia. muitas palavras. Y yo quería hablar muchas lenguas. Sabe quantas palavras Deus me deu? ¿Y sabe cuántas palabras Dios me dio? 2. 2. Não 2000. No 2000, Não 200. no 200. 2. 2. Vendo Davizinho ainda aprendendo a falar. Viendo al pequeño David todavía aprendiendo a hablar, Ele está aprendendo a dizer papai, mamãe. está aprendiendo a decir papá, mamá, Como o Tiele chama Daniel de amor. y como Tiel llama a Daniel amor, Ele fala para o pai dele amor. él le dice amor a su papá. Ele já diz avô. Él dice abuelo. Ainda ele não chega para mim e diz assim, abuelito querido, Él todavía no se acerca a mí diciendo abuelito querido, querido do meu coração. querido de mi corazón, Ah, como eu te amo. como yo te amo, Ah, como eu Ah. te quero. como te quiero. Ele não sabe dizer isso Él no ainda. sabe decir eso, Mas quando ele chega para mim, pero cuando se me acerca com aqueles olhinhos con dele, aquellos ojitos e ele olha para mim y me mira e diz, y dice, ele diz abo. y dice abu, Ele não sabe dizer abuelo. no sabe decir abuelo, Ele diz dice abu, Eu já entendi tudo. y yo ya lo entendí todo. Traduzindo a língua dele, En la traducción de su lengua tu és o melhor avô do mundo. dice, eres el mejor abuelo del mundo. Se isso acontece com uma criança, Si eso sucede con un niño, quanto mais contigo e com Deus. ¿cuánto más contigo y Dios?
estava ministrando em Porto Alegre. Yo estaba ministrando en Porto Alegre. Rapaz, estávamos orando pelo batismo dele. Estábamos orando por el bautismo de un joven. E ele recebeu uma palavra em Y él línguas. recibió una palabra en lenguas. E ele estava meio decepcionado. Y estaba un poco decepcionado. Deus me deu interpretação. Y Dios me dio la interpretación. E eu disse para ele: Y yo le dije, sabe a palavra que tu recebeste? ¿sabe cuál es la palabra que tú recibiste? É a palavra de anjo. Es la palabra ángel. Não, é uma palavra que os anjos falam. Es una palabra que dicen los ángeles. Tu estás repetindo. Estás repitiendo. Santo, 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 santo. santo. Conforme o livro de Apocalipse, Conforme el libro del Apocalipsis, os anjos, en los ángeles, os serafins e os los querubins, serafines, los querubines, diante do trono de Deus, delante del trono de Dios, por todos os séculos e por todos los séculos, siglos de los siglos. eles repetem Ellos uma só repiten una sola palabra. Santo, 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 santo santo es el Señor de ejércitos. los ejércitos. E tu estás chateado por ter recebido uma Y palavra. tú estás enojado porque recibiste una sola palabra. É a palavra que os anjos cantam. Es la palabra que cantan los Vai ser ángeles. convidado para fazer parte do coral dos Vas a anjos. ser invitado a ser parte del coro de los ángeles. Não importa se tu recebeu hoje 1, 2, 10, 15, 20 palavras. Entonces no importa si hoy día recibes 1, 2, 15, 20 palabras. Hoje eu falo milhares de palavras em línguas. Hoy yo hablo miles de palabras en lengua. Às vezes falo em diferentes línguas. A em veces línguas. hablo en diferentes lenguas. Em línguas. En lenguas. São diferentes línguas. Son diferentes lenguas. Às vezes em diferentes situações. A veces en diferentes Porque situaciones. eu falo em línguas todos os dias. Porque yo hablo en lenguas todos los Em días. todo tempo, em toda hora. A veces dura una hora. Não, às vezes em todo tempo, em toda hora. En todo tiempo y toda hora. Eu estou caminhando na rua. Voy caminando por la calle. Estamos vindo aqui para o retiro. Estamos acá en el retiro. O pastor Eugênio está dirigindo o carro. Venimos en camino y el pastor está manejando el auto. E eu estou orando. Y yo estoy orando. Eu vou entrar na ducha. Y voy a meterme a la ducha. Toda hora. Todo el tiempo. Quanto mais eu necessito, Y cuanto más necesito, mais cheio do Espírito, más lleno del Espíritu, mais cheio de louvor e adoração, más lleno de alabanza y adoración, mais cheio de palavras de más Deus. lleno de palabras de Dios. Deus vai concedendo. Dios me cuenta sus segredos. É uma prática. Es una práctica. Hoje vai haver um começo. Hoy día va a haber un comienzo. Nunca mais pare. Nunca más pare. Amém. Amén. Uma irmã se apropriou do batismo. Una hermana se apropió del bautismo. Ela tinha pedido, Ella había pedido. oramos por ela. Oramos por ella. Ela se apropriou, Ella se apropió, mas não fluiu na hora. pero no fluyó en el momento. No outro dia ela estava no ônibus. Al día siguiente ella iba en la micro. Ela era do grupo caseiro lá em casa. Ella era del grupo casero allá E en ela mi estava no casa. meio do ônibus. Y estaba en el medio de la micro. E ela estava pensando nas coisas de Deus. Estaba pensando en las cosas de Dios. De repente saltou. Y de repente saltó. Chibacatapapacarai. Algo desse tipo. Algo así. E ela disse: Senhor, no ônibus. Y ella dice, Señor, en la micro. Ela, Senhor, segura um pouquinho. Señor, controla un poquito. E ela pediu para descer do Y ônibus. ella pidió para bajar en la micro. E desceu do ônibus. Y se bajó de la micro. E explodiu em línguas. Y explotó en lenguas. Um outro amigo meu Otro amigo mío estava correndo, estaba corriendo, trotando. trotando. Como é bom, Senhor. ¿Cómo es bueno salir a Como é trotar? bom correr contigo. ¿Cómo es bueno correr contigo? Como é bom cuidar do Espírito ¿Cómo es Santo. bueno cuidar el Espíritu Santo? E o templo do Espírito Y el Santo. templo del Espíritu Santo. Aleluia. Aleluya. Vamos lá, vamos mais forte. Isso. E no meio da corrida, Y en el medio de la carrera, Shibacatabacat. Que isso? ¿qué es eso? Aleluia, Senhor. Aleluya, É Señor. bom correr contigo. Es bueno correr contigo. Shidabacata.
Ele recebeu línguas troteando. Él recibió las lenguas trotando. Qualquer parte, qualquer lugar, Deus En pode. cualquier lugar, en cualquier momento. Tinha outro rapaz. Y había otro joven. Ele me disse o seguinte: Él me dijo lo que siguiente. interessante. Qué interesante. Essa noite eu sonhei Esta noche yo soñé que eu estava falando em línguas. que estaba hablando en lenguas. E agora vocês estão convidando Y ahora ustedes están invitándome para orar pelo batismo para orar por el bautismo e orar por línguas. y orar por lenguas. Eu sonhei sobre isso. Yo soñé con eso. Sonhei que eu estava falando. Soñé que yo estaba hablando. Eu pedi para ele, com permisso, Y yo le pedí a él, con permiso, ele disse: sonha comigo agora. sueña conmigo ahora. E ele fluiu em línguas. Y él fluyó en lenguas. Nem orei, Yo ni siquiera oré, porque ele já tinha sido batizado. porque ya había sido bautizado. Ele já tinha recebido as Ya línguas. había recibido las lenguas. Dormindo, Durmiendo, sonhando. soñando. É tão bom. Es tan bueno. Junto com as línguas, como Daniel pediu, eu vou terminar com isso. Junto a las lenguas, como Daniel lo pidió, Eu tenho a caixa de ferramentas yo tengo la caja de herramientas para qualquer situação. para cualquier situación. Se eu estou diante de um enfermo, Si estoy delante de un enfermo, Daniel falou, não é bem línguas que é o Daniel melhor dijo falar, que hablar en lenguas no es mejor hablar en ese momento. mas eu sempre oro em línguas antes, Pero yo oro en lenguas antes de hacerlo, para receber fé para recibir fe e dom de cura. y el don de curar. As línguas é como se fosse o start, o Las começo lenguas de son tudo. como un start. Antes de orar por uma pessoa, Antes de orar por alguien, para receber palavra profética. para recibir palabra profética, E aí o Senhor dá a palavra profética. y recibo la palabra profética, Para aconselhar uma pessoa. para aconsejar a alguien. Senhor, eu preciso de uma palavra de conhecimento. Señor, necesito una palabra de conocimiento, Eu preciso de uma palavra de sabedoria. necesito una palabra de sabiduría, Uma palavra de fé una palabra de fe para essa situação. para esta situación. E aí o Senhor vai dando. Y ahí el É Señor como se manda. fosse o primeiro estágio do foguete. Es como si fuera el primer estágio, el estágio de un cohete, Ou como se fosse o motor, Ou como el motor. de arranque. de arranque, Ou que dá o start. que da el start, el empezar, E depois vai para outros. y después va para otros. Você está entendendo? ¿Están entendiendo? Orar em línguas não é opcional. Orar en lenguas no es opcional, É para todos. es para todos. Edifica meu espírito. Edifica el espíritu, Fala direto com Deus. habla directo con Dios. Com Deus eu oro mistérios. Con Dios en misterios. Eu oro de fato. Y yo oro de hecho. Meu espírito é fortalecido. Mi espíritu es fortalecido. E quando eu começo a orar em línguas, Y cuando oro en lenguas, também posso pedir para interpretar. también puedo pedir que alguien lo interprete o que yo interprete. eu posso profetizar. Y puedo profetizar. É o começo de um novo de Deus. Es el comienzo de un nuevo de Dios. Não é um luxo, No es lujo, é necessidade es necesidad para todo discípulo. para todo discípulo. Arrependimento, Arrepentimiento, fé, fe, batismo em Cristo, bautismo en lenguas, batismo no Espírito Santo, bautismo en el Espíritu Santo, junto com as consequências, junto con las consecuencias, línguas, lenguas, profecia, profecía, sonhos sueños e visões. y visiones. Amém? Amén. Vamos para a prática? Vamos a la práctica. Alguns de vocês, antes de começar a falar em línguas, Algunos de ustedes antes de empezar a hablar en lenguas vão ser curados van primeiro. a ser sanados. Toda falta de identidade. Van a ser sanados de la falta de identidad. Necessitam paternidade, Necesitan paternidad, o amor de Deus. el amor de Dios. Qualquer rejeição tem que ir embora. Cualquier rechazo tiene que irse.
falta de perdão falta de perdón, precisa ser confessada. necesita ser confesado. Qualquer impureza precisa Cualquier ser impureza necesita deixado e ser confessado. dejado y confesado. Qualquer mágoa Cualquier mácula, precisa ser rencor, confessada. necesita ser confesado. Se o Senhor te lembrar de qualquer coisa, Si el Señor te recuerda algo, imediatamente confessa. inmediatamente confiésalo. Deixa o pecado. Deja el pecado. Te arrepende Arrepiéntete. e te apropria do perdão. Apropiate del perdón. E o amor de Deus Y el amor de Dios vai começar a te encher. va a empezar a llenarte. Vai ter um momento que nós vamos impor as mãos. Va a haber un momento en que vamos a imponer manos. Depois que você orou e agradeceu Luego de que tú ores y agradezcas e te aproprias. y te apropies. Quando você receber a imposição de mãos, Cuando recibas la imposición de manos, beba. beba. Vai bebendo. Puede beber. Bebendo, 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 bebendo. Vai enchendo, vai enchendo, Y vai bebiendo, enchendo, vai bebiendo, va a enchendo. ir llenándote, llenándote. Quando for cheio, o que Y cuando sea acontece? lleno, ¿qué es lo que va a suceder? Transborda. Transbordar. Esse transbordar é Y o ese falar em línguas. transbordar del Espíritu. Amém? Amén. Vai sendo cheio do amor de Deus, Va a ser lleno del amor de Dios, da graça dele. de su gracia. Ele vai te curando. Y Él te va a sanar Qualquer abuso, de cualquier abuso, trauma, trauma, rejeição, rechazo. Ele vai curando. Ele vai curando. Él va a ir sanando. Deixa Ele operar em ti. Deja que Él opere en ti. Se tu chorares, amém. Si lloras, amén. Se quiseres te ajoelhar, Si quieres arrodillarte, amém. amén. Se os cabelos ficarem em pé, Si se paran tus pelos, amém. amén. Se sentir um calafrio, Si hay como un frío en la espalda, amén. se cair no chão debaixo do poder de Deus, Si te caes al suelo bajo el poder de Dios, amém. amén. Não te preocupes. No te preocupes. Deixa Deus se manifestar. Deja que Dios se manifieste. Vai tomando posse. Va apoderándose. Amém? Amén. Podemos nos colocar em pé? Pueden pararse. Vou pedir para os irmãos tirarem aqui. Voy a pedir que los hermanos saquen eso de acá, por favor. Podemos colocar para trás. Ahí atrás. Quem aqui nessa noite ¿Quién acá en esta noche quer receber o batismo no Espírito Santo? quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Ou que já recebeu, mas não fala em línguas? O alguien que ha recibido pero no habla en lenguas. Vem para frente. Ven acá.